Olá, vamos terminar nossa semana. Vim responder duas questões. Num vídeo vou tentar falar sobre as duas questões assim muito recorrentes que têm me ocorrido nos últimos dias. Mas essas questões elas versam sobre dois temas. Não consigo vender o meu trabalho e a outra, o cliente acha muito caro o meu trabalho. Primeiro que eu queria comentar o seguinte, quando a gente vai trabalhar com regularização imobiliária, quando a gente vai trabalhar com a uso capião extrajudicial ou judicial, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa conhecer aquele assunto. Conhecer o assunto, saber como é que funciona essa dinâmica, entender que a gente não faz isso sozinho, a gente precisa de outros profissionais e que o ideal é que a gente tenha uma parceria ou parcerias multiprofissionais para que a gente consiga desempenhar o trabalho de forma mais leve e mais eficiente. Depois, quando a gente conhece o trabalho, quando a gente sabe como é, quando a gente entende, vê que funciona, a gente sabe que funciona, mas é quando a gente se dá conta de que é leve de fazer esse procedimento, apesar de burocrático, de ter toda uma sistemática para fazer, é possível de fazer tranquilamente e dá sim para viver de procedimentos como esse. O que a gente vai entender? A gente vai entender o valor que representa para uma propriedade ter a regularização. Agora, nem sempre o seu cliente ou o cliente que você imagina, ele vai entender ou vai ver isso no primeiro momento. Pode ser que ele não perceba, nesse primeiro momento, a importância que tem proteger o imóvel. Ele não sabe. Se ele procura você, ele sabe, ele já tem essa noção da proteção, do valor, ele quer fazer aquilo. Um trabalho mais fácil, você não precisa fazer esforço. Agora, se você quer intencionalmente trabalhar isso, entender como isso funciona, e viver desse trabalho, regularizando imóveis através da uso capião, você precisa estar seguro. Se você está seguro em relação ao que você vai fazer, com toda certeza, você vai transmitir essa segurança para aquele possuidor, porque você conhece, você sabe o valor que aquilo representa, que aquele imóvel regularizado representa, você vai transmitir isso para ele, por consequência, ele pode comprar a sua ideia, da forma como você colocar. Pode ser que não, claro. Mais de uma vez, mais de 10 vezes você vai receber um não, talvez. Eu recebi muitos não. E ainda recebo, com certeza. Não tem dúvida nenhuma. Eu passo orçamento de determinado tipo de trabalho que a gente tem que fazer, às vezes um pouco mais complicado, mais complexo, às vezes menos complexo. Eu passo os orçamentos e ambos mais acessíveis ou mais caros em razão da complexidade, a gente recebe não quero fazer, é muito caro, não me interessa. Algo errado nisso? Absolutamente. Aquele que quer fazer o trabalho, ele sabe da proteção que tem, ele entende que vai ficar blindado, ele é importante para ele. O gato estava chutando aqui, o meu gatinho. Apareceu um gatinho aqui, a gente resolveu ficar com ele. E ele apareceu aqui, tá? Quando o cliente percebe que aquela proteção vai blindar ele e que vai gerar um valor substancial, vai ter um valor substancial naquele imóvel, ele entende, ele percebe, ele sabe disso, é mais tranquilo para a gente fazer. O que nós precisamos fazer? Olhar para essa situação e ver
qual é a mensagem que ele passa, para que você tenha como um exemplo para um outro caso que você vai fazer, o tanto que é importante ter um imóvel regularizado. Agora, outra dica que eu quero dar em relação a quem me perguntou assim, não consigo encontrar. Eu tento finalizar, eu tento fazer, mas eu não estou conseguindo, porque eu não chego no cliente, eu não consigo chegar. O fato é que quem vai trabalhar com regularização imobiliária precisa entender que você tem que subnichar. Você tem que subnichar, dividir, compartimentar esse tipo de imóvel. A minha sugestão para quem está começando é fazer o quê? Você olha para as categorias de imóveis que estão mais perto da sua realidade ou que você se afina mais e se joga naquela possibilidade. Ou dentro da sua rua, ou no seu bairro, seu município, outra cidade, por que não? Muitas vezes trabalhar num outro município, num município menor, mais pequeno, né? Claro, assim, do interior, torna o trabalho mais fácil. Mas ele torna o estudo mais fácil também. Não mais fácil no sentido de mais fácil no sentido para direcionar o estudo. Mas ele não tá parando mesmo, ele tá brincando agora aqui. No sentido de conseguir levar facilidade para poder mostrar o seu trabalho, para poder facilitar o seu estudo, para poder facilitar a forma como você vai... Deu uma entortadinha aqui. Quando a gente começa a se dedicar a determinada categoria de imóvel para trabalhar, nós conseguimos separar mesmo o que importa naquela categoria ou não importa estudar, entender, e fica muito mais visível para você qual é o valor que agrega no imóvel quando ele está regularizado. Então, qual é a necessidade maior ali onde você está? Você precisa, é a sua leitura que você tem que fazer. É na sua rua, é no seu bairro, no outro município, é imóvel rural, é apartamento, é terreno, é o quê? É lote, é loteamento, é o que é? Você precisa encontrar essa necessidade de forma mais fácil. Existe um leque, uma quantidade infinita quase de imóveis para regularizar. Então, se você tomar 2, 3 não, 10, 15, isso não pode mudar. Se você está determinado, a sua vontade de fazer, de virar, de transpor, de virar esse jogo de transpor, tem que ser maior do que esse primeiro, segundo, 10º, 20º, 30º não. Eu recebo ainda muitos, porque as pessoas pensam, nossa, muito caro, eu não vou fazer isso agora, entendeu? Alguma coisa de errada com isso, né? Algo errado? Não, absolutamente nada de errado, tá? Eu queria deixar esse recado assim e dizer, acho que respondi as duas perguntas nesse vídeo, assim, falando que, resumidamente, né? Você precisa entender o seu mercado, você precisa escolher uma categoria para trabalhar, para ficar mais fácil para você estudar, mais fácil para você se destacar, mais fácil para você precificar, porque você pode dar uma olhadinha na tabela da OAB, conversar com o seu parceiro, ver qual vai ser o custo disso e informar para ele dentro daquela realidade. Depois, né, você vai mostrar o valor. Quando você enxerga valor, você consegue mostrar o valor. Eu tô aqui mostrando para você que este trabalho é possível de trabalhar com ele, é possível viver com ele, é possível viver tranquilamente com ele, mas eu entendo, eu enxergo esse valor. O que eu tento é fazer você entender e você enxergar esse valor para passar para o seu cliente isso. Vamos enfrentar? Vamos enfrentar, vamos virar o jogo? Com certeza, nossa vontade de vencer tem que ser maior do que tudo. Não importa aonde a gente está se dedicando. Boa sexta, um beijo grande e até mais.